prazer imenso estar aqui com você e com todos que estão participando generosamente dessa live. Sejam todos bem-vindos. Prazer é nosso, Márcio. Hoje à noite nós vamos falar de um tema que se chama Como Encontrar Seu Chamado, Ganhar Dinheiro e Deixar um Legado. O Márcio, como eu acabei de falar há pouco, ele é especialista em carreira profissional, é escritor, psicólogo, já escreveu mais de 32 livros, é doutor em História das Ideias e doutor em Psicologia. É isso, mestre? É um prazer, viu? Vamos aprender muito aqui, galera. Mestre, essa live de hoje, ela surgiu a partir de um direct que eu recebi de uma seguidora, um depoimento dela, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos passando de reflexão, de transformação, de mudança, né? E ela diz assim, preciso me encontrar, mas está difícil. Que ela é boa em algumas áreas, mas ainda não sabe o que fazer. E diante disso que surgiu o tema da live de hoje, né? Que é como encontrar seu chamado, ganhar dinheiro e deixar um legado. O senhor poderia falar alguma coisa? E ela está assistindo a live de hoje. O senhor poderia iniciar essa live? Eu dou as boas-vindas a ela também. É um prazer falar sobre isso. Douglas, esse é um tema muito sensível. Você sabe que eu dou aula numa grande universidade, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, há 25 anos, e eu abro os meus semestres de orientação, de pesquisa e também de supervisão de clínica com uma fração de 1 minuto do filme Alice no País das Maravilhas. Legal. É uma cena bonita em que a Alice chega daquele jeitinho dela, todo ingênuo, e diz assim, como achar o caminho, qual é o caminho? Ela falando para o gato, né? E o gato olha para ela e também daquele jeito bem debochado dele fala, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E existem pesquisas feitas pela Universidade de Harvard e de Stanford que apontam que 95% da população encontra-se na mesma situação da Alice no País das Maravilhas, perguntando qual é o caminho, onde é o caminho, como encontrar o caminho. E pelas pesquisas realizadas por estas duas grandes universidades, apenas 5% da população do mundo sabe qual é o caminho, encontra o caminho, e estes 5% governam os 95% da população. É incrível isso. Esse relato está no livro também, no Abacate ao Milhão. Não tem a história de Alice nos Países das Maravilhas. Mas tem esse relato, eu tive um bom mestre. Perfeito! Eu tive um bom mestre, eu já ouvi isso. Eu coloquei no livro. Daí a relevância da sua live. Ela é extremamente relevante por isso, não é? Então, essa dúvida dessa seguidora, essa situação dela, é a situação de 95% da população, né? Universal. Pessoal, envia essa live para as pessoas, é só clicar nessa setinha aí, nesse triângulo, e envia para as pessoas que vocês acham que vai fazer sentido essa live. Então, tem que saber o caminho, né, mestre? Tem que descobrir. E não é uma tarefa fácil descobrir, tem que né? encontrar o caminho, né? Encontrar. E qual o primeiro passo para encontrar? Porque é uma tarefa difícil. Ô Douglas, você sabe que eu gosto de muitas metáforas. E hoje eu vou falar muitas metáforas. Que bom, fique à vontade. Né? A gente aprende muito, mestre. Um grande místico disse a seguinte frase, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele disse a seguinte frase, isso eu li, tem mais de 40 anos. Se você estiver num caminho e neste caminho pulsar o teu coração, é esse o caminho. Nossa, então, isso é legal, a primeira pista, né? A primeira pista, não é? Agora, como encontrar a vocação? Primeira coisa, eu queria relacionar a vocação com o sentido da vida.
E aí eu faço uma homenagem ao Viktor Frankl, na obra Um Psicólogo num Campo de Concentração, que a maioria das pessoas se perde na vida procurando um sentido para a vida. E o Viktor Frankl descobriu num campo de concentração, e ele já era psicólogo e psiquiatra, doutor, famoso, um judeu famoso, com livros publicados, ele descobriu o quê? Que o único sentido real da vida mesmo é estar vivo. Então as pessoas ficam perdendo tempo. Qual é o sentido da minha vida? E a maioria delas fica esperando grandes milagres, grandes eventos, porque elas são ensinadas para fazer isso. É aquela coisa daquelas palavras que as comunidades dizem, que alguns membros da comunidade dizem para o outro: Deus tem uma grande obra para você, Deus tem uma grande obra para você, né? Deus tem uma grande obra. E as pessoas vão se frustrando porque essa tal de grande obra parece que não acontece nunca. É verdade. É muita verdade. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Então, estar vivo é a grande obra, né? É um milagre. Se sentir vivo. É um milagre. É um Porque milagre. parece muitas pessoas que estão vivas, mas não se sentem vivas. Exatamente. Eu acho que o primeiro grande milagre é estar vivo. Se você, especialmente no meio dessa pandemia, se você dormir, agradecer a Deus. Se você acordar, agradecer a Deus. Estou vivo. Então, isso isso já é a grande obra, né? Essa é a grande obra. É tanto que no livro Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl, na verdade, o título original da obra em alemão é Apesar de Tudo, diga assim a... Ele escreveu dentro do campo de concentração. Mas eu queria falar, posso falar de algumas formas de como acontece a descoberta desse chamado, dessa vocação? Por favor. Eu li esse livro do Viktor Frankl. Aliás, então você sabe do que eu estou falando, né? Aliás, foi o senhor que me indicou. Muito bom esse livro, Em Busca do Sentido. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, para quem está entrando agora, estamos falando de chamado. E o Maspoli, ele é especialista em carreira profissional. Ele vai dar algumas pistas de como você descobrir o seu chamado, ganhar dinheiro e deixar um legado. Vamos lá. Todas as pessoas ficam esperando um chamado sobrenatural, não é? E isso realmente acontece, tá? Mas é um número muito pequeno de pessoas que têm a experiência de um chamado sobrenatural. Eu, pessoalmente, tive. Eu não acreditava em nada. Eu tinha passado por uma grande tragédia, que foi a perda do meu pai, da minha mãe, das minhas 3 irmãs. Eu só tenho uma irmã viva. E isso aconteceu entre 7 e 12 anos. E com 20 anos de idade, eu estava no meio de uma floresta, lá no Rio de Janeiro, no véu de noiva. E, do nada, Deus me visitou de uma forma extraordinária, me tocou no profundo da minha alma, e eu fiquei com Deus ali durante muito tempo. Mas quando eu levantei dali, eu só sabia que eu tinha encontrado Deus, ou Deus tinha me encontrado, que o meu HD tinha sido reconfigurado, mas não tinha ainda meu chamado, não é? Eu não posso dizer que aquilo ali originou o meu chamado. O meu chamado, eu tive que procurá-lo dentro de mim. Então, prestem bem atenção. É possível que uma tragédia como a que eu vivi, que um grande acidente, que a sobrevivência à morte, ou mesmo que como uma visitação sobrenatural de Deus, como é o que acontece com algumas pessoas no mundo inteiro, gerem um chamado. Mas veja bem, esta não é a regra. Você ficar deitado no sofá ou na cama, ou no divã, esperando que Deus venha e faça uma grande obra, isso é perda de tempo. Então, vamos lá, vamos descartar isso. Se Deus vier, como ele veio no meu caso, ele é bem-vindo. Mas ele não vem te dizer qual é o teu chamado, ele vem mudar a configuração da tua vida. Ele vem para transformar a tua visão de mundo, para transformar a tua existência. E a partir daquilo que você é, das suas próprias feridas, do seu próprio sofrimento e da sua própria vida, é que você vai ter que encontrar o seu chamado
no cotidiano. Então, eu diria, existem chamados sobrenaturais, como o de Paulo na estrada de Damasco? Sim, mas ali não está a regra. Aí é uma exceção, Está né? O que a aconteceu com a exceção. exceção. Então, o senhor já está começando pela exceção, que pode acontecer dessa forma. Começando pela exceção. Por que eu estou começando pela exceção? Porque muitos de nós nos iludimos com a ideia de que Deus vai fazer algo grandioso em nossa vida, e isso é alimentado inconscientemente pela vida fora, e a pessoa fica esperando que esse grande milagre aconteça. Quando eu tinha 21 anos de idade, Deus me deu um sonho, Douglas. Foi ali que eu tive o chamado. Um ano depois do encontro com Deus, daquele momento poderoso em que eu fiquei em êxtase, horas e horas com Deus, um ano depois eu tive o seguinte sonho. Olha que sonho curioso. Eu sonhei que eu estava numa rua. Na rua tinha muitas casas de cristãos famosos, cientistas, missionários, apóstolos, teólogos. E eu ia descendo a rua, uma rua bonita, com casas maravilhosas. E não eram casas no céu, não, eram casas. E eu desço a rua procurando a minha casa, e no sonho eu começo a ficar angustiado, porque eu não encontro a minha casa. E no final da rua, olha o que eu encontrei. Havia um terreno cercado, murado, com uma placa com o meu nome, Antônio Máspoli, e dentro do terreno, material de construção e ferramentas de construção. E ali eu entendi que eu deveria construir o meu chamado. É o senhor que vai construindo. Eu que vou construindo. Eu que vou construindo. Porque muitas vezes claro. As pessoas elas ficam esperando. Eu já vi muitos relatos que, até o nosso público tem muito público que é cristão, até na própria oração, eles não sabem, na hora de pedir algo, no sentido de falar, Deus, seja feita a tua vontade. Eu quero exercer minha habilidade, eu quero exercer o meu talento, mas eu não sei o que fazer. E fica orando assim, parece que passa muito tempo nessa oração, e parece que essa oração... Existe oração assim também, que a gente não sabe nem por onde começar, nem para onde ir. O problema é você permanecer a vida inteira nesse tipo de oração e não avançar para algo mais específico. Já saber o que quer, se conhecer e falar, olha, Deus, eu quero isso. Ser mais específico no que deseja, no que sonha, no que ora. Faz sentido isso? Total. Não só ser mais específico, mas também ser proativo. Era isso que eu queria destacar. Porque, vamos lá, uma das coisas que Deus me prometeu foi me dar uma biblioteca. Tá. Foi me dar uma biblioteca. Você conhece a minha biblioteca, que é aqui onde eu estou. Aqui São duas, né? Na realidade. Eu tenho essa e tudo onde ele está, a gente é uma biblioteca, e tem outro quarto do lado também, que é uma biblioteca. Aqui é uma biblioteca de ciências e o quarto do lado é de espiritualidade e teologia. Tá. Mas vamos usar essa biblioteca como metáfora. Cada livro que está aqui, eu tive que comprar e colocar aqui. Deus não é livreiro. Gostei. Entende? Vamos lá. A melhor metáfora que eu tenho para isso é a construção de uma casa. Uma casa é construída tijolo a tijolo. Eu vi lá a construção da minha casa e eu entendi de Deus que a minha vocação seria espiritual e científica. E eu comecei a construir. Eu comecei a acordar, a partir daquele sonho, às 4 horas da manhã, para estudar a Bíblia, estudar grego, estudar hebraico, estudar filosofia, estudar psicologia. E eu transformei isso numa rotina por anos. Foram mais de 10 anos. Até se realizar. Eu acho que essa é a grande diferença de quem sonha. É que quem alcançou é porque sonhou e continuou fazendo sem parar, até realizar. Sonhou. Eu queria colocar aqui que você não pode ter uma vocação da qual você não participa da construção dela. Você só pode ter uma vocação se você estiver na construção desta vocação. Se a gente quiser citar a Bíblia, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? É aquele que opera com... cooperador. É o que opera com.
Então, eu tenho que participar da minha vocação. Eu acho que outra grande dificuldade, Douglas, é que as pessoas têm muito medo de ousar. Eu tenho uma admiração muito grande por você, porque no campo das finanças você é ousado. Você chegou onde chegou pelas suas habilidades, pela sua competência, pela sua inteligência emocional de saber a hora certa de ganhar e de gastar, mas também pela ousadia. Vamos lá. As pessoas, elas às vezes têm muito medo de errar. A palavra que mais uma criança escuta de 0 a 7 anos, de 0 a 4 anos de idade é não. Não, não, não. É verdade. Não. Pode observar, as mães, os pais e os parentes, avós, enfim, falam não o tempo inteiro para a criança. Bom, só que elas esquecem que uma criança, isso é fato também científico, uma criança, até dar o seu primeiro passo e ficar em pé mesmo e não cair, ela caiu em média 2.000 vezes. Imagina um adulto que caia, que tente fazer algo e erre 3 vezes. O que ele vai fazer? Ele já quer desistir, ele fala, não deu certo, já Ele fala, Deus desistir. não quer, aí já coloca até aí, ó, Deus não quer, quer dizer, diante das dificuldades, Deus não quer. Isso, Deus está me mostrando um sinal. Um sinal, né? Deus está me mostrando um sinal. E sabe como é que eu lido com o erro? Você sabe disso, né? Eu lido com o erro assim, quando eu tento um caminho que não dá certo, eu já sei que caminho eu não devo mais ir. Aí eu tento outro e não dá certo, eu já sei que por outro caminho eu não devo ir. Tem e mais aí 1998 possibilidades. Já tentou uma. Era 2.000. Vai tentando até encontrar. Nesse processo, eu estou diminuindo a margem de erro. Eu estou me aproximando de acertar. Eu só posso acertar errando. Se você introjetar, incorporar o não e o medo de errar, você jamais vai descobrir o poder da criatividade de Deus em você e a sua própria capacidade de realizar a sua vocação. Então, eu colocaria, em primeiro lugar, eu descartaria de ficar esperando algo sobrenatural, se vier maravilhoso. Em segundo lugar, eu descartaria de ficar esperando, porque a esperança e a fé, lá as 3 grandes virtudes, é fé, esperança e amor. Uma não opera sem a outra. Mas eu vou esperar em Deus. Sim, mas há passagens Essa é a maravilhosas. pergunta, desculpa até interromper, essa é a pergunta da Paloma. Ela está aqui, ó. Como seria o tempo de Deus nesse processo? Que as pessoas ficam, eu estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Muitas pessoas ficam assim, eu tenho amigos meus, talentosos, que eles ficam esperando Deus fazer, não, porque Deus vai fazer. E já convivendo com o Senhor e aprendendo com o Senhor, Deus faz, mas Ele faz através de nós. Existe o Deus que habita em mim também, que vai usar as minhas mãos, a minha mente, meu coração, as minhas habilidades para poder fazer. Só que o que parece é que eles ficam esperando só o Deus transcendente, de fora, que vai chegar e vai fazer e acontecer. Né? E eles não têm essa proatividade de exercer. A pergunta da Paloma é muito inteligente. Deus vai fazer, Paloma, através de nós. Existem passagens na Bíblia Sagrada, eu vou citar só 2 ou 3 para poder lembrar de vocês, né? Que são passagens fascinantes. Vamos lá. O povo de Israel chega na Palestina e já está lá para atravessar o Rio Jordão, aquele que na época, há 2.000 anos, há 3.500 atrás, 3.500 anos atrás, era um rio caudaloso, imenso. Eles estão ali parados, esperando um milagre. E aí Deus diz assim, quando a planta do pé do sacerdote tocar na água, o Jordão se abrirá. O que Deus disse para eles ali? Olha, se você não ousar ir até o Jordão, ele não vai se abrir. Que interpretação magnífica, hein, mestre? Magnífica. Porque as pessoas ficam sempre esperando um sinal extraordinário, aquele sinal que vai explodir tudo, que vai... E às vezes vem com uma coisa que
parece óbvia, e é óbvia agora nessa interpretação. E uma outra passagem muito bonita que aparece nos evangelhos é a da ressurreição de Lázaro. Vamos lá. Jesus estava no momento de realizar um dos milagres mais marcantes para as pessoas humanas, que era a ressurreição, que era a prefiguração da própria ressurreição dele, não é? E aí ele chega, naquela época era comum eles enterrarem a pessoa dentro de uma caverna. Jesus se planta na frente da pedra que fechava, era uma caverna feita. O túmulo era o quê? Era uma caverna numa rocha, colocava-se ali os parentes que morriam, depois fechava-se a caverna com uma grande rocha. E está aquela multidão ali, e Jesus se coloca ali na frente, e Jesus olha para eles e fala: tirai a pedra. Vamos participar, vamos cooperar, né? E aí eles tiram a pedra. E aí Jesus fala: Lázaro vem para fora. E aí, como cristão, eu acredito mesmo no milagre extraordinário, tremendo da ressurreição, né? Aquele homem morto, o sangue volta a circular, o coração volta a bater, a temperatura volta para o corpo, e aí ele sai todo amarrado, que era costume deles mumificarem as pessoas e amarravam com linho, né? O linho do Egito, e ele estava todo amarrado. E Jesus olhou para as pessoas e falou: desatai-o. É participação. Sim, tem coisas que somos nós que temos que fazer. A pedra sou eu que tenho que remover, os nós sou eu que tenho que desatar. Não tem como eu atribuir a responsabilidade pela minha vida a Deus. A responsabilidade é minha. As decisões serão minhas e Deus poderá abençoá-las ou não. E Deus só irá abençoá-las se eu tomar alguma decisão. Pode ser que eu tome e não dê certo? Sim. Muitas vezes não vai dar certo, mas eu não devo desanimar por isso. Eu tenho que continuar, que continuar e que continuar. Muitas pessoas parecem que desistiram, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas estão desacreditadas e sem esperança. E elas têm que sonhar. Eu percebo que as pessoas que sonham e correm atrás dos seus sonhos, elas vivem com a qualidade de vida melhor, elas vivem mais felizes. Eu já vivi momentos da minha vida que eu não tinha sonho, porque eu estava com depressão, por exemplo. Então, o senhor sabe disso, eu estou compartilhando com os seguidores aqui. E o olhar da pessoa, ele não tem aquele brilho, né? E mesmo no momento desse, e que pode ser até esse momento de pandemia, pode ser um momento revelador. Nesse momento vai revelar ferramentas que vai contribuir para o sonho. Por exemplo, no meu caso, quando eu tive depressão, eu li muitos livros. Eu conversei com uma pedagoga que ela leu o livro, meu livro, do Abacate a Milhão, ela falou que amou o livro. Ela falou: nossa, você leu muitos livros para escrever esse livro. Eu falei: olha, eu li, mas não foi agora. Eu li lá atrás. Já faz Você 10 foi anos. construindo. Foi construindo, já faz 10 anos que eu vim lendo esses livros. Inclusive, nessa época que eu tinha depressão, não tinha muito ânimo, ficava só em casa, eu li a Bíblia em 6 meses. Então, o momento da tragédia, da tristeza, do sofrimento, esse momento também vai contribuir, é uma pista para contribuir com o chamado, vai preparar para exercer o chamado e a vocação. Faz sentido, mestre? Sim, faz total. Eu estou acompanhando, dentre os executivos que eu estou acompanhando um jovem executivo que já faliu 3 vezes. Ele alcançou muito sucesso, ganhou muito dinheiro e faliu. Né? Para ele vive o que eu chamo de complexo da Fênix. Aquele pássaro que vivia, o pássaro mítico, que vivia e morria a cada 500 anos para renascer das cinzas. Né? Muitos cristãos vivem isso, né? Que eu chamo de neurose de fracasso. Quando ele me contou essa história, geralmente uma pessoa que passa por uma experiência dessas, ela fica deprimida, arrasada, culpada, a autoestima vai lá embaixo. E aí ela sentou e contou essa história. Eu falei para esse rapaz que tem 34 anos, eu falei: eu tenho uma tarefa para lhe dar. Eu não vou falar nada. Eu quero que você, nesta semana, escolha uma dessas falências e veja o que você aprendeu com ela. E nós fizemos isso durante 2 meses.
uma vez por semana. Discutimos o que ele aprendeu com o fracasso. É muito fácil aprender com o sucesso. Difícil mesmo é aprender com o fracasso. Mas são os fracassos que nos ensinam muito mais. Porque se nós avaliarmos aonde nós erramos, aonde nós falhamos, se nós fizermos isso com generosidade, com auto-perdão, com misericórdia, com compaixão por si mesmo, usando a própria compaixão de Deus por nós, Douglas, o fracasso pode ser uma grande fonte de aprendizagem. Então, eu diria, não tenha medo de fracassar. Se já fracassou, volte para lá e veja o que você aprendeu ali. Não é ficar se lamentando, se culpando, lambendo as feridas que não vão cicatrizar muitas vezes, mas o que eu aprendi ali? Então, aprender com os fracassos. Agora, o quarto ponto que eu queria dizer para alguém que quer descobrir as... Fala. Antes de falar o quarto ponto, vou repassar para a galera que está chegando agora. Pessoal, estamos falando como encontrar seu chamado, ganhar dinheiro e deixar um legado. A primeira pista que o mestre falou foi sobre a pessoa que está descobrindo, que precisa encontrar o seu chamado, é ouvir o coração, que o coração pulsar para aquilo que te chama a atenção, aquilo que teu olho brilhar, que você gostar, que você amar essa atividade, essa já é uma pista do seu chamado. A segunda pista é você fazer parte, cooperar, não ficar só aguardando Deus dar um sinal, é você ouvir, ficar atento sim, mas você identificar e fazer parte, fazer acontecer. Né? Perfeito. E a terceira dica que ele deu é ousar, começar a iniciativa e entender que mesmo se fracassar, retomar a caminhada, não desistir. Isso? E agora ele vai dar a quarta dica. A quarta dica é sonhar. Aí eu vou trazer aqui o Dom Quixote de Miguel de Cervantes, né? Dom Quixote tinha 70 anos quando ele resolve ser um cavaleiro. E para ser um cavaleiro tinha que carregar uma armadura. Eu já peguei uma espada medieval de um cavaleiro medieval. A espada, ela pesa 18 quilos. Nossa. E mais a armadura, ela no mínimo 50, 60 quilos. E ele começa a falar para o seu escudeiro, né, o Sancho Panza, que ele vai se tornar um cavaleiro, que ele vai vencer os inimigos, que ele vai conquistar o coração da sua amada. Isso era um sonho maluco, não é? E aí o Sancho Panza olha para ele e fala assim, mas tu já tens 70 anos. E ele fala, Sancho Panza, eu tenho 70 anos, mas eu ainda posso sonhar. É verdade. Então, esse é o ponto. Qual é o seu sonho? Mesmo com 70 anos, né? O que te faria levantar de madrugada, numa noite fria, para enfrentar o dia, e você faria isso com prazer? O que te faria? Essa é a pergunta. Isso é uma pergunta de reflexão. Exato. O que te faria? Transforme isso num sonho. Depois que transformar isso num sonho, transforme num projeto. Compartilhe o seu sonho. Compartilhe um projeto. Douglas, há 5 meses eu compartilhei com você que eu ia criar a Universidade Aberta do Autoconhecimento. Você é até um parceiro meu nessa universidade e é uma grande honra ter você comigo lá. Você vai ensinar... Prazer meu de fazer parte desse projeto. Senhor. Isso. Por ser algo, um dos meus sonhos, que graças a Deus eu sou um homem que já realizou muitos e grandes sonhos. Mas ainda continua tendo sonhos, né? Mas eu continuo tendo sonho, embora tenha 63 anos, eu ainda posso sonhar. E faz bem, né? Faz bem para a alma, faz bem para o humor, claro. Faz o olho brilhar. Claro. Eu poderia pagar alguém para fazer o conteúdo da Universidade Aberta? Poderia. Eu poderia. Não, com todo respeito a quem está passando necessidade, Deus foi tão generoso comigo que eu pagaria e não faltaria recurso. Mas é algo tão meu, é um sonho tão pessoal que eu tive em 93 e só agora, depois dos filhos criados, depois da maturidade, é que eu consegui resolver fazer. Então,
No meio da pandemia, o Mackenzie deu 20 dias de férias coletivas. Eu terminei hoje. Hoje eu terminei o último conteúdo do site A Universidade Aberta do Autoconhecimento. Trabalhei, em média, 6 horas por dia de férias. E você sabe disso, eu não preciso disso. Mas eu não fiz porque eu preciso. Sabe por que eu fiz? Porque isso me dá um sentimento de realização pessoal, um sentimento de sentido de vida. Eu só tenho a certeza que eu estou vivo hoje. Eu só tenho o presente como certeza. Então eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que realizar meu sonho. Eu tenho que participar. Sim, tem muita gente trabalhando. Eu, quando comecei esse sonho, eu comecei para gerar sete postos de trabalhos. Eu tenho certeza que eu vou gerar centenas, diretos e indiretos. Mas eu comecei para gerar 7. Mas e é prazeroso, né, mestre? É prazeroso. Prazer, né? Fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer, que te dá sentido, e sempre pensando em abençoar outras pessoas, que é o que nós vamos falar lá na frente. Sim, e é isso mesmo. Eu falo no livro, porque essa live de hoje é o tema do 2º capítulo, que eu chamo de Descubra os Seus Tesouros, né? Então, o chamado, ele dá prazer, ele dá satisfação. Eu falo que se a pessoa não está correndo atrás do seu sonho agora, pode ter certeza que ela só está fazendo parte do sonho de outra pessoa. Então, acho que nós devemos viver o nosso presente correndo atrás dos sonhos correndo e realizando ele. Porque dá sentido, é prazer. Vamos à estatística que está no seu livro. Se apenas 5% está realizando o sonho, 95% está trabalhando para quem está realizando o sonho. É muito óbvio isso, né? É óbvio. Gente, olha, 5% da população está fazendo e acontecendo e realizando. Está sonhando, está correndo atrás, está tentando. E os 95%, eles estão cooperando no sonho dos outros. Mas eles não estão tentando, eles não estão realizando, né? E muita gente pode dizer assim, também morando a 1.000 metros da Paulista, com a biblioteca de 4.000 livros, professor titular de uma grande universidade, um grande terapeuta, um grande coach. Nossa, é mole falar isso, não é? Mas é assim hoje, mas não foi assim sempre. Não foi assim sempre. Eu saí do Ceará com 14 anos e o equivalente a R$10 no bolso. Entende? Eu sei, a história é isso mesmo. Você conhece a história. Então, vou dizer assim, só que eu nunca... Talvez a orfandade me fez um grande bem. Eu nunca tive de quem esperar nada. Então, mesmo de Deus, eu sei que Deus vai me dar os recursos e Deus vai fazer, mas eu quero participar daquele bolo que a gente pode comer depois. Vamos dizer assim, eu quero arregaçar a manga e ajudar a fazer o bolo, senão não vai sair bolo nenhum. Então não tem graça, né? Não tem. Senão... E depois perde tudo, porque não valoriza. Isso eu costumo falar, eu falo até no livro também, isso é o exemplo de muitas pessoas que ganham o seu primeiro milhão sem saber administrar, que ganha através de loteria, ganha através de herança, ganha através de Big Brother, desses reality shows, e depois a gente vê no noticiário aí, após 2 anos, que eles não têm mais nada. Eles não têm mais dinheiro, faliram, porque não aprenderam, receberam isso de vez, sem um preparo, sem fazer parte da caminhada, e perde tudo. Isso é um fato, né, mestre? Isso é um fato. É um fato, isso é um fato. E perde tudo porque, sabe, uma das grandes lições da vida é que não tem café grátis, não tem almoço grátis, né? Esse cafezinho que você está tomando aí. É água. Aí é água. Não tem nem mais água grátis, não é? É verdade. A gente não mora mais na beira do açude, então tem que pagar água. Então, assim, não tem almoço grátis, não tem cafezinho grátis. Agora, uma outra dica que eu daria, Douglas, qual é a sua habilidade? Primeiro, legal. Isso é muito bom. Qual é a sua habilidade? Qual é a sua habilidade? É bom a pessoa saber a habilidade. Qual que tem? Todo mundo tem pelo menos uma habilidade, né? Alguém tem habilidade para falar,
Alguém tem habilidade para somar, para subtrair, para multiplicar. Alguém tem habilidades para criar arte, para escrever. Alguém tem habilidade para cozinhar. Alguém tem habilidade para produzir, por exemplo, desenhos de roupas, de vestidos. Alguém tem habilidade para jardim, para criar jardins. E assim, nossa, mas um jardineiro, né? É o Boulevard, né? Era. Mas assim, né, tem grandes jardineiros, não é? Você, Sim. grandes jardineiros no mundo. Qual é a sua habilidade, não é? Transforme, procure qual é a sua habilidade. Talvez essa seja a grande pergunta a fazer para Deus, em vez de dizer, Deus faz para mim, é dizer, Deus, que habilidade eu tenho para construir? O que eu posso construir, não é? O neuropsicólogo Gardner, ele fala de 8 habilidades, que todo ser humano tem uma, duas ou mais habilidades. Então, ou seja, a gente já tem em nós mesmos uma habilidade. É só ter essa percepção. Posso citar aqui? Está no livro. Citar, claro. Ele fala as 8. Então, ele fala uma primeira habilidade é a verbolinguística, que é a capacidade de expressar. As pessoas que têm essa habilidade, elas são jornalistas, são palestrantes, apresentadores. Vou dar um exemplo aqui de alguém que uma amiga minha que eu acredito que tenha, é a Carlinha. Ela é muito boa em comunicação. E essa aqui era uma falha minha, que é a parte de comunicação. E eu estou desenvolvendo isso. Por favor. Sim, mas você descobriu o que faltava isso e foi correr atrás para suprir. Se Exatamente. Você não tem habilidade, desenvolva. Foi. E a gente percebeu isso no teste que a gente fez, né? Como chama aquele teste, mestre? Assessment. Exatamente. E essa era uma debilidade minha. E eu estou correndo atrás, fazendo cursos. Sim, o assessment levantou várias habilidades suas desenvolvidas e algumas que você precisava desenvolver, né? Sim. A outra habilidade, a segunda habilidade, é a musical, que é a capacidade de ouvir e tocar. Ela está presente em cantores, compositores, musicistas, músicos. Em geral, a companheira da Carlinha, ela tem essa habilidade, ela toca, a Laurinha, e ela é muito boa nisso também. Então, eu acredito que ela tenha essa habilidade. A outra habilidade é a lógico-matemático, que é a capacidade de resolver problemas matemáticos. Isso vai estar presente nos engenheiros, nos cientistas e nos matemáticos. Sim. Uma outra habilidade que o Gardner fala, que a pessoa tem, o ser humano tem, é a espacial visual, que é a capacidade de reconhecer os espaços. Encontra-se presente nos desenhistas, pintores, pilotos, escultores, estilistas, né? A outra habilidade se chama naturalista. Essa habilidade aqui o meu primo Adriano tem, que é a capacidade de lidar com as plantas e animais. Então, ela se encontra presente nos ecologistas, nos biólogos, geólogos, veterinários, nos caçadores, nos moradores do campo, que tem essa capacidade de lidar bem com as plantas e animais. E uma outra habilidade que o ser humano tem é a corporal sinestésico, é a capacidade de movimentação corporal. Está presente nos atletas, nos jogadores, nos esportistas e nos dançarinos. Eu não sou bom nisso, gostaria de ser bom. Uma outra seria interpessoal. Você não é bom o quê? Você sabe dançar com a vida. Ah, é verdade, gostei. E sou baiano, diz que o baiano já nasceu. E é baiano. Eu acho que eu fiquei muito reprimido quando depois eu vim para cá. Eu tenho que voltar a dançar mais para desenvolver essa habilidade minha. Foi um ponto já que detectamos agora. A outra habilidade é a interpessoal, que é a capacidade de entender e responder às pessoas. Que é o caso do senhor que é um psicoterapeuta, um professor, né, político, vendedor, ele entende, então ele sabe se relacionar bem com o outro. E a última habilidade é intrapessoal, que é a habilidade de autoconhecimento, né, e controle das emoções, que se encontra nos psicólogos, sociólogos, filósofos, escritores. O senhor também tem essa, é bem evidente no senhor. Então, percebemos e falamos agora 8 habilidades. Dentre essas habilidades, quem está assistindo aí, eu acredito que ele se identificou com alguma delas. Então, a partir do momento que se identificou com a habilidade dela,
ela vai aperfeiçoar. É isso, mestre? Olha, primeiro é preciso descobrir que habilidade que eu tenho. No meu Qual que caso é? foi fácil, porque com 12 anos de idade eu ganhei o concurso de literatura da rede pública do estado do Ceará. Então me descobri escritor com 12 anos de idade. Eu fui premiado e já ganhei o prêmio Jabuti também. Então, Que mas eu ganhei o legal. prêmio Jabuti com 60 anos, é verdade, Douglas. Eu não sabia que Né? Mas eu eu tinha ganhado o prêmio Jabuti. ganhei, eu Parabéns, não viu? divulguei, eu Sabia. não gosto de dar muita divulgação, mas eu ganhei o prêmio Ah, mas Jabuti. precisa, é coisa boa, notícia boa. No mundo tem tanta notícia ruim. Trazer uma notícia É, dessa, isso é um é. orgulho. Parabéns. Mas vamos lá. Eu descobri que eu era escritor, mas sabe qual foi a coisa, qual foi a falha, qual foi a lacuna que eu descobri que eu tinha, Douglas? Eu não sabia usar nem a gramática, nem a análise sintaxe, nem a ortografia. Minha mãe era professora primária, professora de ensino fundamental 2, e ela me levava com ela. E eu aprendi a ler antes de aprender a escrever. Nossa. Eu tive que investir 5 anos da minha vida para aprender a gramática e a ortografia, porque eu escrevia tudo errado. Então, veja bem, se eu não tenho uma habilidade e eu quero abraçar uma vocação, eu quero ser útil, eu quero dar sentido à minha vida, eu posso aprender essa habilidade. Eu posso desenvolver. Vamos lá, eu desenvolvi o meu maior entrave não foi escrever. Curiosamente, o meu maior entrave foi a timidez. Eu sofria de timidez mórbida. Eu Nossa. tinha medo, Não medo de parece falar hoje. com as pessoas. Não parece. Parece. Parece Eu tinha, eu extrovertido. tinha, uma timidez tão forte que se eu precisasse resolver algum problema numa empresa ou numa repartição pública, isso na minha adolescência, até os 20 anos de idade, eu tinha que levar alguém comigo para começar a conversa, para eu entrar no meio da conversa. Porque se eu fosse sozinho, eu olhava para a pessoa e voltava. Voltava, olhava e voltava. Voltava, olhava e voltava. Ou se viesse alguém conhecido, eu me escondia. O meu amigo Demetrio, que entrou agora aí na live, ele era assim também, ele era tímido. E hoje ele é um palestrante e fala para muitas pessoas numa desenvoltura E aí, não parece. depois que eu tive aquela experiência, eu falei para Deus, eu quero contar essa experiência para as pessoas. E Deus falou para mim, então vai lá e se vira, né? É. Vai lá e faz. Gente, as primeiras vezes que eu falei em público, as minhas mãos suavam frio, né? Eu já falei nas grandes redes de comunicação, já falei para milhares de pessoas pessoalmente, mas eu tive que enfrentar, não é? Vamos lá. Qual é o seu medo? Qual é a sua repressão? Qual é o seu entrave? Traga aquilo que você teme para o seu lado, torne um aliado seu, um amigo, em frente. É possível desenvolver as habilidades. É Nossa, que possível. legal o mestre falou, viu? Isso é muito legal, porque as pessoas, elas vão até um ponto e parece que trava, elas querem muito, mas chega num ponto em trava e fica com aquela dificuldade, aquele medo e não rompe, por medo de Sim, errar, por medo de fracassar, e nem sim. que vai Agora, fracassar mesmo, mas que sim, continue tentando até conseguir. sim. Agora na pandemia, eu descobri que eu não sabia usar as redes sociais. Por quê? Porque para os lugares que eu vou, tem sempre alguém que já deixa tudo preparado para mim, Sim. né? Além das pessoas que trabalham comigo, mas vamos lá, eu vou dar uma conferência numa grande universidade, numa grande comunidade e numa grande empresa. Eu chego lá, tá tudo pronto, eu não vou eu falo às vezes e pessoas acompanham pelo mundo inteiro, mas está tudo pronto. Mas eu tive que sentar aqui agora há 2 meses atrás e aprender a usar todos os instrumentos para poder falar com as pessoas, participar de conferências, dar aula de lives. Isso me deu um frio na barriga, um medo. Como é que eu vou fazer isso? Imagina um homem da minha idade agora ter que aprender isso. Eu encaro diferente. Para eu, o coronavírus abriu a janela de oportunidade
para eu aprender uma habilidade que eu vou precisar na Universidade Aberta do Autoconhecimento, que é a universidade virtual. Então, veja bem, e se eu não enfrentasse o medo? Gente, foi muito difícil. Você sabe como foi nossa primeira live. Eu levei 20 minutos para entrar, porque eu não sabia entrar. É verdade, Mas pessoal. A gente não... já fez uma live já antes e a live era conexão, era bateria que acabava, estava escuro, então tinha uma série de fatores e hoje está aí, Sim. pleno na live. Graças a Deus. Vamos lá. Existe algum defeito em eu não saber alguma coisa? Não. Então, quais são as habilidades que você precisa aprender para realizar a sua vocação? Aprenda. A vocação não vem pronta, né, mestre? Você vai desenvolvendo ao longo do caminho, você vai encontrando, né, pistas, Isso. vai encontrando, vai descobrindo. Me lembro. E você só aprende a caminhar caminhando, né, Douglas? Não, Sim, não é tem outro jeito. É verdade. Só aprende a caminhar. Eu me lembro da história da Gabriele Chanel. Ela é história semelhante, ela é órfã, né? Perdeu a mãe e o pai deixa ela no orfanato. Aos 18 anos, ela vai morar, ela ficou no orfanato a infância toda, vai morar na pensão e lá na pensão, a profissão que ela vai ter é de trabalhar como... Ela vai fazendo ajustes de roupa, ela não é costureira. Ela vai fazendo ajuste de barra de calça, né? E naquilo ali, ela vai tendo a ousadia de dar opinião, de querer fazer alguma coisa, mas ela não era costureira. Ela se torna costureira, porque era o que tinha para fazer. E ela vai vencendo uma série de obstáculos. E eu acredito que o ambiente que ela conviveu lá no convento, de tanto ela visualizar aquilo ali, ela ficou a marca dela, da Gabriele Chanel, que se tornou a Coco Chanel, que são os cortes retos, o preto e o branco, de tanto ela ver as freiras, tanto ela viver naquele ambiente. Então, a própria história da pessoa vai ser ferramenta para a sua vocação, ela não vem pronta. Então, Deus vai dando pistas, a vida vai dando pistas, vai colocando você em lugares, vai te colocando em situações e que você precisa superar. Seja a timidez do senhor, seja a minha depressão, seja aquele ambiente de orfandade que a Coco Chanel viveu e se tornou a estilista famosa Coco Chanel. Sim, e aí eu acho que nós podemos falar agora um pouco do legado, porque assim, eu descobri minha vocação, não é? Sim. E aí eu queria falar algo para todos que estão nos ouvindo, Douglas. Se você aprendeu a caminhar e a andar e a dirigir, olha, pessoas que aprendem as coisas do cotidiano, segundo pesquisas feitas também pela Universidade de Harvard, se elas se dedicarem durante 10 anos a qualquer atividade humana, da mais simples à mais complexa, se você que está aí me ouvindo, escolher ser qualquer coisa ou fazer qualquer coisa e dedicar os próximos 10 anos da sua vida a isso, você se tornará um especialista e você se tornará uma referência. Vamos supor que você resolva ser um chefe. Você vai se tornar um masterchef daqui 10 anos. Vamos ter foco. Ter foco, mestre. Antes de chegar no legado... Disciplina. Antes de chegar no legado, porque a gente fala na live, como encontrar seu chamado. Já falamos essa parte, porque a gente vai ter só mais 7 minutos. Ganhar dinheiro e deixar um legado. Então, esse ganhar dinheiro vai vindo do foco, da disciplina. Não perder o foco é trabalhar duro mesmo, né? Sem mimimi. Do objetivo. Né? Trabalhar duro e sem mimimi. Eu falo que na época, hoje não, mas eu fui fisioterapeuta. Eu descobri o meu chamado porque a minha vocação, minha profissão, eu sempre tive um olhar estético. E eu fui trabalhar na fisioterapia para ajudar pessoas a reabilitar, só que eu fui me especializar em dermatofuncional, que é a área estética, de pós-operatório de cirurgia plástica. E eu amava isso, eu vivia isso, isso me dava sentido, me dava alegria. E, então, trabalhar para mim até meia-noite, todos os dias, isso era prazeroso para mim. Meu corpo podia estar cansado, mas sempre era gratificante, era prazeroso. Então, eu me sinto, talvez, como um jogador de futebol que ganha dinheiro
jogando bola, chutando uma bola, como as pessoas falam. Então, é prazeroso. Então, a vocação, seja ela como um professor, como um escritor, como o senhor ela vai dar prazer. E a pessoa vai trabalhar tanto e com tanto capricho, tanta dedicação, que vai ter retorno financeiro. Então, acho que como ganhar dinheiro, por isso que a pessoa precisa saber qual é o seu chamado, né? E manter o foco, trabalhando duro mesmo, até para bancar o seu sonho, para bancar o seu chamado, né, mestre? E quanto ao legado, eu queria agradecer a participação da Helenice, uma psicanalista amiga minha, mas quanto ao legado, a pergunta é, no que a minha vocação vai abençoar as pessoas? Aí eu volto ao Viktor Frankl, com quem eu comecei. Como é que o Viktor Frankl conseguiu sobreviver no campo de concentração de Auschwitz? Porque ele se imaginava escrevendo livros sobre a sobrevivência dele e falando para as pessoas do mundo inteiro como sobreviver em tempos de escassez e dificuldades, como sobreviver em tempos de campos de concentração, e eu acrescentaria como sobreviver em tempos de pandemia. Ele pensava em ser útil para alguém. O legado só vai nas... A vocação, ela não pode ser... A vocação ela não pode ser egoísta. Eu não aprendo medicina para me operar. Eu não aprendo psicologia para me analisar. Eu não aprendo teologia para orar por mim, me abençoar. Eu não aprendo a cozinhar para cozinhar só para mim. Eu não aprendo a plantar para plantar só para mim. Então, assim, o legado, uma das pessoas que eu mais admiro no meio artístico brasileiro é Miguel Falabella. Miguel Falabella é meu exemplo de legado. E ele não é nem cristão, mas ele é meu exemplo de legado. Eu ouvi várias entrevistas do Miguel Falabella em que ele diz, a pergunta é, como você alcançou tanto sucesso? E ele diz assim, todas as minhas peças de teatros, todas as minhas novelas de televisão e todos as minhas minisséries foram feitas para artistas desempregados que não se enquadram no perfil global. E eu passei a acompanhá-lo, isso eu ouvi tem 20 anos, e eu passei a acompanhá-lo e realmente o que ele faz, os atores que ele contrata, que ele convida, Douglas, ele faz as peças para estas pessoas e as peças explodem, como Como Encher um Biquíni Selvagem, que ficou mais de 30 anos em cartaz. Então, assim, faria algum sentido eu fazer uma universidade para mim? Não. Nenhum. Então, o legado é, eu estou vivendo para quem? Eu estou construindo para quem? Esse guarda-chuva que eu vou abrir vai dar sombra também para quem está no sol, não é? Sim. Esse bolo que eu vou fazer vai também alimentar alguém que está com fome. Esse conhecimento que eu adquiri também pode abençoar e ajudar a vida das pessoas. Este é o legado. As pessoas só pensam no legado em termos transcendentais, mas o que eu estou falando aqui é bíblico. E aí, para a gente não sair do horário, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Imagine que você morra hoje, que eu não desejo isso, nem Deus quer. Quem estaria realmente chorando no seu enterro, disposto a pegar na alça do seu caixão? Se você não tiver 12 pessoas dispostas a isso, querido, você ainda não tem um legado. Pode até ter uma vocação. Muito bonito, mestre. Isso. Parabéns. Muito bonito mesmo. Obrigado. Nossa live está acabando, a gente tem mais um minuto. E o que o senhor falou aí já foi para o 7º passo, que é viver no mundo da abundância, né? A gente fala sobre isso no livro, Viver no Mundo da Abundância, que é você compartilhar aquilo que você já alcançou, você passar para outras pessoas e dar sentido, porque você ganha sentido na vida quando você proporciona sentido na vida de mais pessoas, né? E faz muito sentido o que o senhor falou. Essa quarentena não está sendo tão difícil para mim por conta do livro. O livro é um projeto que estou compartilhando com outras pessoas. Se não fosse esse livro, essa quarentena,
talvez eu estaria no meu mundo aqui sozinho, fechado, trancado. Seria muito difícil. Então, o livro está me dando sentido de eu conversar com pessoas, ouvir histórias de pessoas. É tanto que essa live aqui aconteceu graças a essa seguidora, que falou que não sabia por onde começar. Espero que Deus a abençoe e a ajude a descobrir com ela todos que estão nos ouvindo. É a minha oração. Pessoal, a gente quer agradecer, mas chegou no final. O nome é Maspoli, Antônio Maspoli, o Instagram dele. Segue ele, escritor, palestrante, já escreveu 32 livros. Amigo do Douglas. É amigo meu, que é uma honra. Mestre, a gente só quer agradecer por esse momento. Deus abençoe. A gratidão é minha, de coração. Um beijo no coração de todo mundo e um grande beijo para você, Douglas. Pessoal, Deus abençoe cada um que está aqui, meus amigos que estiveram presentes. Deus abençoe vocês com bênção espiritual e bênção material também. Tá bom? Que vocês possam encontrar o chamado de vocês, ganhar o dinheiro de vocês e deixar um legado também. Boa noite a todos, mestre. Boa noite. Boa noite. Tchau.